caras, aqui é o Jack e nós estamos em mais uma aula da Comunidade Homens Fortes. Que aula é essa, Michael? Lembra? 108, tá bom? E nós estamos seguindo aí, comentando esse livro, O Avivamento do País de Gales, tá bom? Vamos lá? Nós estamos no capítulo 2, lembrando, o livro, ele é vendido ela é da editora Impacto e acho que foi a Mariane que me falou. Eu posso colocar para vocês depois aqui, mas acho que é na Shein. Procurem, Michael, quanto que tá custando. Acho que na Shein. Acho que é Shein o nome, né? Qual é o outro local que vende também? Shopee, AliExpress, eu acho. A Mariane, ela, esposa do pastor Everton, deixa eu ver aqui, ela me falou, e se eu pudesse falar isso aqui já no início para vocês, já ajuda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mariane, ela me mandou isso aí, gente. Importante, tá? Esse tempo aqui não é à toa. Vai ter no Shopee. Shopee, quanto? 10, 8. Isso aí. Aqui, ó. Na Shopee, R$ 8,90, é isso? Na Shopee, pessoal, tá R$ 8,90 esse livro, tá bom? Eu vou largar para os homens ali na... Michael, larga para os homens, por favor, se consegue largar no grupo dos homens? Tá, o Michael vai largar depois para vocês ali, caras, no grupo dos homens, e você que não faz parte do nosso grupo dos homens aqui da Vintage, você pode pesquisar ele no Shopee, né? Porque tava 20 e poucos pila na Amazon semana passada, né? Então tá bem mais barato, tá bom, caras? Vamos lá? Então, capítulo 2, Deus prepara um instrumento. Só com o título aqui, Deus prepara um instrumento. O nosso Deus não precisa de instrumentos, mas o nosso Deus quer instrumentos, tá bom? Eu acho isso brutal, porque Deus não precisa de você. Deus quer você. Isso é fenomenal, tá bom? Vamos lá. Antes de Deus acender a chama, ele precisava preparar um instrumento para guiar e cuidar do avivamento. Por isso, no nosso relato, precisamos voltar um pouco no tempo e falar a respeito de um homem que Deus começou a preparar vários anos antes dos acontecimentos descritos no capítulo 1. Quando Deus começa um avivamento, ele não trabalha primeiro com a igreja como um todo. Ele escolhe uma ou duas pessoas com paixão, com encargo que geralmente estão fora do arraial, num certo sentido. Estão fora dos programas normais da igreja. Estão carregando um fardo que os outros não conseguem compreender. Aqui entra o ponto, hoje em dia, com o pós-modernismo, nós temos uma versão muito grande com o individualismo. Então, uma das marcas do pós-modernismo é a marca da coletividade, tá bom? Apesar de nós vivemos um período extremamente individualista. Mas o discurso é um discurso de comunidade, é um discurso comunitário, é um discurso que precisamos ressaltar a comunidade, ok? Só que na prática, as pessoas são individualistas. Mas a teoria não. A teoria as pessoas estão ressaltando a comunidade. Porém, por causa disso, não perco o raciocínio, tá? Por causa disso, ocorrem algumas questões. Uma delas, as pessoas rejeitam toda sorte de avivamentos que Deus levantou através de uma ou duas pessoas. As pessoas pensam que isso é personalismo. As pessoas pensam que isso é autopromoção. As pessoas pensam que isso é, de alguma forma, uma tentativa de engrandecimento próprio, de utilização da igreja para construir para si mesmo uma plataforma. E em alguns momentos isso pode ser verdade, mas não sempre, nem sempre. Então, por exemplo, tivemos agora o avivamento em Asbury. As pessoas falaram, olha, uma das marcas do avivamento, então, é que nós não podemos ter figuras centrais de pessoas. Depende. Depende do que a gente está falando por avivamento. Às vezes nós teremos. Às vezes nós teremos a figura de uma, duas pessoas. Às vezes não teremos a figura de ninguém. O Espírito é livre e ele sopra onde ele quer, tá bom?
Então, nesse avivamento, nós temos aí a figura de um homem chamado Evan Roberts. Vamos lá. Volte às Escrituras e veja os exemplos. Deus escolhe um simples pastor longe dos centros de atividade e faz dele um rei. Ou toma homens comuns, como Amós, que é um dos meus profetas preferidos na Bíblia. Um homem do campo, Amós 7,14, né, quando ele fala, né, eu não sou profeta nem filho de profeta, e os chama para serem profetas. Deus não escolhe os fortes, os capacitados, ele procura os simples e os disponíveis. Muito bom, muito bom. A pergunta não é se você é fraco ou não. A pergunta é se você está disponível. Você está disponível? Isso aqui é fundamental. Porque muitas pessoas que não, porque Deus não me escolheu, porque eu sou pequeno. Não. Se tu não tem sido usado por Deus é porque você não está disponível. Você não tem sido encontrado pelo Senhor. Entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui. Tá bom? Seguindo. Imagine o que Jesus faria se estivesse iniciado o cristianismo agora, no século XXI. Se ele tivesse de escolher 12 homens e dizer: estou confiando a estes homens o futuro da igreja cristã, a mensagem do reino de Deus. Imaginaríamos que procuraria nos melhores seminários, que escolheria as mentes mais brilhantes, os comunicadores mais dinâmicos? Mas não foi isso que fez no início da era cristã. Sabe o que ele faria hoje? Iria a uma obra de construção, a uma fábrica qualquer ou aos trabalhadores rurais e chamaria seus discípulos, porque foi isso que fez quando escolheu pescadores e outros homens comuns nos evangelhos. Fenomenal, cara. Fenomenal. Seguindo, a preparação de Evan Roberts. Quando se fala do avivamento de Gales, o nome mais conhecido hoje é o de Evan Roberts. Mas quando foi chamado por Deus, ele era desconhecido, um trabalhador comum sem cursos ou títulos. Evan nasceu em 1878, perto do rio Logar. Sua família era metodista e desde cedo levava as coisas espirituais a sério. Converteu-se com 13 anos de idade. Seu pai, como a maioria dos homens daquela região, era um mineiro de carvão e trabalhava nos túneis escuros embaixo da terra. Com apenas 9 anos de idade, Evan precisou começar a trabalhar porque seu pai quebrara a perna na mina. Com 12 anos, ele saiu da escola para assumir o trabalho definitivo nas minas de carvão. Era um trabalho muito perigoso. E, mais de uma vez, escapou por pouco da morte. Em uma das ocasiões, houve uma explosão na mina, mas, como não era o seu turno, ele não estava no local. Sua Bíblia, porém, havia ficado lá e ficou queimada exatamente na página de 2 Crônicas 6, na oração do rei Salomão. Evan guardou essa Bíblia como memorial por muitos anos. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan estava sempre insatisfeito. Essa é uma das marcas de um homem de Deus. Mas veja, eu não estou falando que você precisa ser uma pessoa atormentada pela sua insatisfação. Você vive, você se alegra no Senhor, mas essa insatisfação ela não pode castrar você, destruir você. A insatisfação que é usada por Deus para o dinamismo de um avivamento, ela é uma insatisfação que empurra você para a ação. Ela é uma insatisfação que empurra você, que dinamiza você, que impacta você. Ela não é uma insatisfação que paralisa você. E normalmente, pessoas assim estão em ambientes com cristãos indiferentes e acomodados, como eles estão falando aqui. Evan estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Interessante, ele estava insatisfeito com a vida que ele tinha. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder uma reunião de oração sequer, pois poderia acontecer de o Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana,
Ivan estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos de idade, dos 13 aos 26, ele fez isso orando com perseverança por um avivamento. Eu definitivamente eu tenho alguns problemas muito sérios com essa geração de cristãos. Então, eu não estou voltando em 1878, aqui como no caso do Ivan Roberts, mas em 1998, quando eu conheci Jesus. Eu não estou defendendo esse tipo de ativismo, mas eu estou falando o que eu vivi. Eu tinha 15 anos de idade. Domingo nós tínhamos culto. De manhã, escola dominical. De noite, culto. Segunda-feira, nós tínhamos reunião de oração dos jovens. Terça-feira, nós tínhamos o culto de doutrina, onde o nosso pastor pregava. Quarta-feira, na nossa igreja, não tinha culto. Então, nós, os jovens, sedentos pelas coisas de Deus, procurávamos outras igrejas para visitar. Na quinta-feira tinha culto na nossa igreja. Sexta-feira, sempre tinha o início de alguma campanha, algum evento para jovens em algum lugar da cidade. Lá estávamos nós. Sábado, culto de jovens. E domingo, começava tudo novamente. Nós estávamos evangelizando, pregando. Eu me lembro das vezes que com, 15, 16 anos, nós saímos evangelizando de dupla. Meu líder mandou nós de dupla. Dizia, vocês vão sair evangelizar de dupla porque Jesus mandou ir de dupla. Então, assim, estávamos inaugurando uma igreja, manda os jovens lá evangelizar. E lá estávamos nós, pregando, evangelizando. Eu me lembro uma vez que nós chegamos evangelizando na frente da casa de uma senhora e ela pediu para nós entrarmos. Nós entramos lá, estava eu e mais um rapaz orando, expulsando demônios. Por que isso não ocorre com os nossos jovens nos dias de hoje? Ou por que isso é raro? Por que quando você chama para alguma coisa há tanta indisposição? Veja, eu não precisava estar em todos esses eventos ou cultos, mas havia uma sede pelas coisas de Deus. Hoje nós precisamos implorar para as pessoas. Um exemplo, nós fizemos aqui a Homens Fortes em reuniões nas casas. Nós temos a nossa reunião mensal uma vez por mês. E, cara, a gente tem que implorar para os caras. Nós estamos rumando para um período de sequidão muito grande. Então, se você quer coisas grandes de Deus, você precisa fazer coisas grandes para o Senhor. E eu não estou falando nem me preocupa quando não se há prazer nisso. Quando não se tem prazer nessas coisas. Seguindo. Com a idade de 19 anos, Ivan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale abaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou às palavras, venha o teu reino. Ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Era assim o seu coração, sensível a qualquer toque de Deus. Durante os 13 anos em que manteve o compromisso de buscar o Senhor, havia 2 temas principais em suas orações. O primeiro era um enchimento, anota isso, cara. O primeiro tema era um enchimento pessoal do Espírito Santo. Ele clamava a Deus para enchê-lo com sua presença. Em segundo lugar, ele pedia por um avivamento nacional. Aviva Gales, ele suplicava. Na Bíblia da Família, a passagem de 2 Crônicas 7,14 estava marcada como a base do seu clamor a Deus. Fenomenal isso, né? Ele começar por ele. Muitas pessoas querem corrigir os erros da igreja, os erros da nação. Mas todos os grandes homens de Deus na Bíblia, eles olhavam para si. Isaías disse, ai de mim. Daniel disse, nós pecamos. Neemias, quando ora, nós pecamos. Esdras, quando ora, diz, nós temos pecado. E às vezes esses homens nem tinham participado ativamente dos pecados do povo. Mas eles entendiam que eles eram um com o povo. E Jesus mesmo falou na oração do Pai Nosso que os pecados são nossos, o pecado é o comunitário. Quando Acã toma ali aquela capa babilônica, toma aqueles valores ali na cidade de Jericó. Quando ele toma tudo aquilo em Jericó, a próxima cidade que o povo de Deus vai lutar é a cidade de Ai. E, cara, muita gente morreu por causa do pecado de Acã. Então,
Você quer um avivamento para a igreja? Você precisa sondar o seu coração. Você precisa analisar o seu coração se você também não está em pecado. E se você procurar, você vai encontrar coisas que precisam ser ajustadas, arrumadas dentro de você. Uma noite, em 1903, Ivan ajoelhou-se para orar antes de dormir. De repente, a presença de Deus o envolveu de tal forma que começou a sacudir-se fortemente, balançando até a cama. Sentiu-se totalmente inundado pela presença de Deus. Seu irmão, na cama ao lado, achou que ele estava doente e, levantando-se, abraçou-o e tentou ajudá-lo. Depois da oração, Ivan foi dormir. Porém, pouco tempo depois, à 1h, Deus o acordou. Até às 5h, ele permaneceu em oração. Isso aqui é uma ação do Espírito, tá? O Michael tá aqui comigo. Uma vez eu vi o antigo pastor do Michael, reverendo Luiz Antônio, que já dorme no Senhor, ele relatando que ele começou a orar à meia-noite e ele não conseguiu parar de orar até às 4h. Ele ficou 16 horas de joelho orando. Isso são atuações do Espírito Santo. Aqui ele ficou da 1 às 5. Ele permaneceu em oração. Durante os 3 ou 4 meses seguintes, Deus o acordava nesse mesmo horário. Todas as madrugadas ele ficava em intercessão até às 5. Em muitas ocasiões, sentia fortes visitações do Senhor, com tremores incontroláveis. Quando seus familiares perguntavam o que estava acontecendo, ele só respondia que era algo indescritível. Vocês não sentem sede por isso, caras? Muitas das lutas internas que nós temos, muitos dos gigantes que nós precisamos destruir, eles só serão destruídos no cenáculo da oração, no quarto da oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Já fazia algum tempo que Ivan sentia que Deus o queria no ministério. Alguns meses antes desses encontros de madrugada com o Senhor, ele havia se matriculado numa escola preparatória a fim de ter condições de passar no exame de admissão do seminário. Essa escola era localizada na região oeste de Gales, próxima a New Quay, onde Deus estava se movendo entre os jovens, como vimos no primeiro capítulo. Uma oração em comum. Uma outra pessoa que teve um papel importante no início do avivamento foi o evangelista presbiteriano chamado Seth Joshua. Preocupado com a ênfase que era dada ao conhecimento acadêmico e com a falta de vida espiritual, ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales. Muitos anos depois, seu filho Peter contou como teve oportunidade de ouvir a oração do pai. Um dia, resolvi matar aula e fui a um parque para brincar. Chegando lá, vi meu pai andando no parque. Escondi-me por trás dos arbustos. Quando ele se aproximou, fiquei assustado por ver que estava chorando. Algo que achei que ele jamais faria. Ele estava dizendo: "Por favor, Deus, dá-me Gales." E continuou repetindo essa súplica enquanto eu podia ouvi-lo. Porém, além de pedir um avivamento para Gales, Seth Joshua estava fazendo uma outra oração a Deus por algo bastante incomum. Ele estava pedindo para que Deus levantasse um moço nas minas de carvão ou dos campos de lavoura, não de Cambridge ou Oxford, assim como chamaria a Eliseu enquanto lavrava a terra, para despertar o povo de Deus e levá-lo de volta à sua presença. Nem imaginava que ele mesmo teria um papel nesse chamado. Em 1904, quando Evan Roberts estava estudando na escola preparatória, Seth Joshua foi pregar na igreja de Joseph Jenkins, em New Quay, onde Florrie Evans havia feito sua confissão e onde havia agora um grupo de jovens avivados. O ambiente espiritual era muito favorável e Deus estava operando poderosamente em muitas vidas. As reuniões se prolongavam até mais de meia-noite. Numa das reuniões, depois da meia-noite, Seth tentou encerrar o culto com uma oração, mas durante a oração, o Espírito começou a agir novamente. E o povo não quis ir embora. Isso se repetiu por diversas vezes.
Seth Joshua testemunhou depois que nunca antes vira tamanha manifestação do poder do Espírito Santo. Depois disso, Seth foi para Newcastle, Emlyn, para a escola preparatória onde Evan Roberts estava. Eram todos jovens preparando-se para o ministério. Mas o ambiente era frio e indiferente. Nas primeiras reuniões, Evan não estava presente porque tinha adoecido. No terceiro dia, porém, um grupo de jovens de New Quay veio. Não houve pregação, somente cânticos, testemunhos e exortações. O fogo começou a arder, corações se derreteram e muitos começaram a pedir misericórdia a Deus por suas próprias vidas. Veja, nós já temos algumas coisas que estão ocorrendo aqui antes do avivamento começar. Nós vemos uma sede, uma fome por Deus, uma fome pelas coisas de Deus. Deus não é um penduricalho, Deus não é um acessório na vida dessas pessoas. A presença, a pessoa de Deus é algo real, é algo extremamente real. Essa é uma marca poderosíssima na vida de pessoas que são propulsionadoras, usadas por Deus para despertar avivamentos. Então, como está o seu coração? Você tem sede de Deus? Você tem fome do Senhor? Você tem sido incomodado para orar? Talvez você não venha orando. O Senhor Deus está incomodando você ultimamente. Deus tem falado com você constantemente e tem levado você a dobrar os seus joelhos? Isso tem ocorrido ou não na sua vida? A grande reunião de Blenanert, eu acho que é assim que pronuncia, tá bom? Ao ouvir e ver o que Deus estava fazendo em New Quay, Evan Roberts sentiu que chegara o momento para a resposta às suas orações. Quando Seth Joshua seguiu para uma outra cidade próxima, Blenanert, para pregar, Evan pediu permissão do diretor da escola para ir até lá com mais alguns colegas e participar das reuniões. Era uma quinta-feira, 29 de setembro de 1904. Evan Roberts saiu de Newcastle com um grupo de 19 colegas da escola às 6 horas da manhã para estar na primeira reunião que começaria às 7. Já pelo caminho, o grupo sentia a forte presença do Espírito Santo ao cantar. Está vindo o poder do Espírito Santo. Eu o recebo, o poder do Espírito Santo. Ao chegarem lá, participaram da primeira reunião. No final da pregação, antes de dar um intervalo para tomar o café da manhã, Seth Joshua fez uma oração em que usou as palavras... É galês, cara, eu não faço a menor ideia. Eu não vou... Se eu falar aqui, eu vou falar em línguas aqui. Ok? Palavras em galês que significam Senhor, dobra-nos. Essas palavras atingiram Evan como se fosse uma flecha no seu íntimo. Ele sentiu uma profunda agonia, como uma dor de parto, e testificou mais tarde que o Senhor lhe sussurrou nos ouvidos. É disso que você precisa. Essa palavra em galês, dobrar, tem um sentido muito mais profundo do que na nossa palavra em português. Significa derreter, moldar, dar forma, como um barro nas mãos do oleiro, além de dobrar ou quebrantar. Evan não quis tomar o café. Quando voltaram para a reunião às 9 horas, ele sabia que precisava fazer essa mesma oração em público. Enquanto esperava que os outros terminassem de orar, ele disse: senti uma força ou energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego, minhas pernas ficaram trêmulas, caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Achei que estava até sangrando. Era terrível por uns 2 minutos. Então clamei: dobra-me, dobra-me, dobra-me. Ó. Senti que era Deus enviando o seu amor para me dobrar. E eu não compreendia o que havia em mim para ser mudado. Depois que fui dobrado, quebrantado, uma onda de paz encheu o meu interior. Ao mesmo tempo, a congregação cantava com entusiasmo: estou chegando, Senhor, a ti. O que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, quando as pessoas serão dobradas contra a sua vontade.
senti meu coração cheio de compaixão pelas pessoas que serão obrigadas a se dobrarem diante de Deus no dia do juízo. Decidi em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Veja, nós vemos quebrantamento nessa experiência. Nós vemos, primeiro, Deus se dirigindo a ele, muito parecido com o chamado de Isaías, né? Muito parecido com o chamado do profeta Isaías. Deus vem até ele, Deus quer tratar com ele, porque antes de Deus trabalhar através de Isaías, Deus precisa trabalhar em Isaías. Antes de Deus trabalhar através de Elias, Deus tem que trabalhar em Elias. Antes de Deus trabalhar através de Eliseu, Deus tem que trabalhar em Eliseu. Antes de Deus trabalhar através de você, Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar sobre você. Deus quer trabalhar dentro de você. Deus quer operar dentro de você. Ok? Então, após isso, ele pensa no juízo final, nas pessoas tendo as rótulas dos seus joelhos quebradas, a contra-vontade, dobrando os seus joelhos, confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, e a salvação dessas pessoas agora pesam sobre ele. Deus está chamando ele para uma grande obra. Essa foi a experiência crítica na vida de Evan Roberts. Ele sempre se lembraria da grande reunião de Blenanerk, como os caminhos de Deus. Aqui é uma exclamação, né? Como os caminhos de Deus são insondáveis. Sir Joshua pedira a Gales a Deus, mas Deus não lhe deu Gales. Ele lhe deu Evan Roberts. E depois deu Gales a Evan Roberts. Fenomenal. Sensacional. Sensacional. Davi pede o templo para fazer o templo. E Deus dá a Davi Salomão. E a Salomão Deus dá o templo. Muitas vezes nós precisamos saber que Deus vai responder às orações que fazemos, mas às vezes, e na maioria das vezes, Deus não responde como nós imaginamos. Então, peça ao Senhor grandes coisas e diga para o Senhor que Ele tem liberdade para fazer como apraz a Ele. Faça isso. Um novo homem. Quando Ivan levantou-se daquela oração, ele era um homem transformado. Sentiu-se inflamado com o desejo de ir por toda a extensão de Gales para falar do Salvador. Isso é avivamento. Isso é a vida de Deus. Isso aqui me lembra Lucas capítulo 24. Os discípulos pelo caminho de Emaús estão voltando tristes, angustiados, né? Então Jesus aparece no caminho para eles. Eles estão com medo. Entra, Senhor, já se faz tarde. O medo do caminho, o medo de tudo aquilo ali, medo do que aconteceu com Jesus. Jesus entra, se revela para eles no partir do pão e agora eles não têm mais medo. Eles voltam para contar o que eles viram. Ao voltar para Newcastle, para a escola, não conseguiu mais concentrar-se nos estudos. Passou muito tempo orando e conversando com o colega de quarto sobre o desejo de ver Deus mover-se em todo o seu país. Começaram a conversar com outros jovens para formar equipes de evangelização. Certa noite, depois da meia-noite, Ivan voltou para o quarto, depois de um período de oração. Seu colega de quarto, Sidney Evans, que depois casou-se com a irmã de Evan Roberts e foi para a Índia como missionário, viu que seu rosto estava brilhando e perguntou o que havia acontecido. Ó, Sidney, ele respondeu, acabei de ter uma visão de todo o país de Gales elevado ao céu. Uau! Estamos para ver o maior avivamento que esse país já experimentou. E o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos. Exatamente. Nós não fabricamos o derramamento do Espírito, mas nós podemos nos preparar. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós não fabricamos o fogo, mas nós preparamos o altar. Em seguida, Evan Roberts olhou para ele com um olhar penetrante nos seus olhos, do qual Sidney nunca mais pôde esquecer, e perguntou-lhe, você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas? Uau! Você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas? É preciso lembrar que nessa época, Evan Roberts era uma pessoa totalmente desconhecida. Ninguém tinha ouvido falar dele.
mal começara a se preparar para entrar num seminário que nunca chegou a fazer. Mas a partir desse dia, passou a acreditar firmemente no avivamento e na grande colheita de 100.000 almas que Deus daria. E os relatórios confirmam, nos primeiros 6 meses do avivamento, 100.000 pessoas foram alcançadas por Jesus no país de Gales. Não resta nada a falar, a acrescentar a essa leitura aqui hoje. Nós precisamos apenas orar. Gostaria que onde você estivesse, se você está com um grupo de homens, que você orasse agora. Que vocês se abraçassem quando encerrar aqui. E que vocês orassem juntos. Orassem, orassem, orassem. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um desses homens. E peço ao Senhor que derrame tua glória, derrame tua graça, trazendo vida, trazendo renovo. Retira os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas misérias. Perdoa as nossas maldades, o que pensamos, falamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por comissão e por omissão. Nos perdoa, Senhor. Vem sobre nós, Divino Espírito. Faz morada dentro dos nossos corações. Derrama teu poder sobre nós. Venha sobre nós com a glória do teu nome. E nós tributaremos a ti todo louvor. Fica conosco. Fica conosco. Que possam haver frutos do dia de hoje. Que possamos colher esses frutos até a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu encorajo você a orar mais um pouco. Eu encorajo você a estar junto com os homens, onde você estiver, e orar. Procurar pessoas. Mandar essa aula para outras pessoas. Falar o que Deus está fazendo na sua vida. E eu creio que nós poderemos ver o Senhor operando poderosamente. E talvez o Senhor nos dar uma colheita também de 100.000 almas. Deus abençoe sua vida. Fique com Jesus e até semana que vem.